Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Os xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud. A. Parte analítica. Introdução. Qualquer pessoa que tenha tido, em alguma época, a oportunidade de investigar na literatura da estética e da psicologia a luz que estas podem lançar sobre a natureza dos xistes, e sobre a posição por eles ocupada, deverá provavelmente admitir que os xistes não vêm recebendo tanta atenção filosófica quanto merecem, em vista do papel que desempenham na nossa vida mental. Pode-se nomear somente um pequeno número de pensadores que de fato se aprofundaram nos problemas dos xistes. Entre aqueles que discutiram os xistes estão, entretanto, nomes famosos, tais como os do novelista Jean-Paul Richter, e dos filósofos Theodor Vischer, Kuno Fischer e Theodor Lipps. Mas mesmo nesses escritores o tema dos xistes fica à retaguarda, estando o interesse principal da investigação voltado para o problema, mais amplo e mais atraente, da comicidade. A primeira impressão derivada da literatura é que é bem impraticável tratar os xistes, a não ser em conexão com o cômico. De acordo com Lipps, 1898, um xiste é algo cômico de um ponto de vista inteiramente subjetivo, isto é, algo que nós produzimos, que se liga à nossa atitude como tal, e diante de que mantemos sempre uma relação de sujeito, nunca de objeto, nem mesmo objeto voluntário. Segue-se melhor explicação por um comentário de que o efeito daquilo, que, em geral, chamamos um xiste, é qualquer evocação consciente e bem-sucedida do que seja cômico, seja a comicidade devida à observação ou à situação. Fischer, 1889, ilustra a relação dos xistes com o cômico lançando mão da caricatura, que, em sua abordagem, ele situa entre ambos. A comicidade interessa-se pelo feio, em qualquer uma de suas manifestações, e se o que é feito for ocultado, deve ser descoberto à luz da maneira cômica de olhar as coisas, se é pouco notado, escassamente notado afinal, deve ser apresentado e tornado óbvio, de modo que permaneça claro, aberto à luz do dia. Desta maneira, nasce a caricatura. Todo nosso universo espiritual, o reino intelectual de nossos pensamentos e ideias, não se desdobra ante a mirada da observação externa, nem pode ser diretamente imaginado de maneira vívida e visível. Além do mais, contém suas inibições, fraquezas e deformidades, uma riqueza de contrastes ridículos e cômicos. A fim de enfatizar estes e torná-los acessíveis à consideração estética, é necessário uma força capaz não simplesmente de imaginar os objetos diretamente mas antes de lançar luz sobre essas imagens, clarificando-as, e uma força que possa iluminar pensamentos. A única força dessa ordem é o juízo. Um xiste é um juízo que produz contraste cômico, participa já, tacitamente, da caricatura, mas apenas no juízo assume sua forma peculiar e a livre esfera de seu desdobramento. Veremos que a característica distintiva do xiste na classe do cômico é, segundo Lipps, a ação, o comportamento ativo do sujeito, embora, para Fischer, consista na relação do xiste com seu objeto ou seja, a ocultada fealdade do universo dos pensamentos. É impossível testar a validade dessas definições do xiste, na verdade, dificilmente elas são inteligíveis, a não ser que as consideremos no contexto de onde foram extraídas. Seria, portanto, necessário percorrer as abordagens do cômico feitas por esses autores antes que possamos aprender com eles sobre o xiste. Outras passagens, entretanto, mostram-nos que estes mesmos autores são capazes de descrever as características essenciais, e geralmente válidas, do xiste sem considerar qualquer conexão sua com o cômico. A caracterização que mais parece satisfazer ao próprio Fischer é a seguinte: um xiste é um juízo lúdico. Por meio de uma ilustração desse princípio, proporcionou uma analogia, e exatamente como a liberdade estética consiste na contemplação lúdica das coisas. Em outra parte, a atitude estética é caracterizada pela condição de que nada solicitamos ao objeto, em especial, não lhe pedimos nenhuma satisfação de nossas necessidades sérias, contentando-nos, antes, com o prazer de contemplá-las. A atitude estética é lúdica, em contraste com o trabalho. Seria possível que da liberdade estética brotasse uma espécie de juízo liberado de suas usuais regras e regulações, ao qual, devido à sua origem, eu chamarei juízo lúdico, e está contido nesse conceito principal determinante, se não a fórmula total, que resolverá nosso problema.
A liberdade produz xistes e os xistes produzem liberdade, escreveu Jean Paul. Fazer xistes é simplesmente jogar com as ideias. Uma apreciada definição do xiste considera a habilidade de encontrar similaridades entre coisas dissemelhantes, isto é, descobrir similaridades escondidas. Jean Paul expressou esse próprio pensamento em forma de xiste. O xiste é o padre disfarçado que casa a todo o casal. Fischer 1846 avança esta definição, e ele, o padre, dá preferência ao matrimônio de casais cuja união os parentes abominam. Fischer objeta, entretanto, que há xistes em que não se cogita de comparar, em que, portanto, não se cogita de encontrar similaridades. Divergindo ligeiramente de Jean Paul, define o xiste como a habilidade de fundir, com surpreendente rapidez, várias ideias, de fato diversas umas das outras tanto em seu conteúdo interno, como no nexo com aquilo a que pertencem. Fischer, novamente, acentua o fato de que em largo número de juízos xistosos encontram-se diferenças, antes que similaridades, e Leibs indica que estas definições se relacionam à habilidade própria do piadista e não aos xistes que ele faz. Outras ideias, mais ou menos interrelacionadas, que têm emergido para a definição ou a descrição dos xistes, são as seguintes, e um contraste de ideias, sentido no nonsense, desconcerto e esclarecimento. Definições como a de Kraepelin enfatizam como fator principal o contraste de ideias. Um xiste é a conexão ou a ligação arbitrária, através de uma associação verbal, de duas ideias, que de algum modo contrastam entre si. Um crítico como Leibs não tem dificuldades em demonstrar a total impropriedade dessa fórmula, mas ele próprio não exclui o fator de contraste, deslocando-o simplesmente para uma outra parte. O contraste persiste, mas não o contraste entre as ideias relacionadas às palavras, mas um contraste ou contradição entre o sentido e a falta de sentido das palavras. Leibs, 1898, através de exemplos demonstra como se deve entender isso. Um contraste só assoma porque, se atribuímos às palavras um significado que, entretanto, não podemos garantir-lhes. Se esse ponto for mais desenvolvido, o contraste entre sentido e nonsense torna-se significante. Aquilo que, em certo momento, pareceu-nos ter um significado, verificamos agora que é completamente destituído de sentido. Eis o que, nesse caso, constitui o processo cômico. Um comentário aparece-nos como um xiste se lhe atribuímos uma significância dotada de necessidade psicológica, e tão logo tenhamos feito isso, de novo o refutamos. Essa significância pode querer dizer várias coisas. Atribuímos sentido a um comentário e sabemos que logicamente ele não pode ter nenhum. Descobrimos nele uma verdade, fato impossível de acordo com as leis da experiência ou com nossos hábitos gerais de pensamento. Concedemos-lhe consequências lógicas ou psicológicas, que ultrapassam seu verdadeiro conteúdo, apenas para negar tais consequências tão logo tenhamos reconhecido claramente a natureza do comentário. Em todos os casos, o processo psicológico que o comentário xistoso nos provoca, e sobre o qual repousa o processo cômico, consiste na imediata transição dessa atribuição de sentido, dessa descoberta da verdade, dessa concessão de consequências, à consciência ou impressão de relativa nulidade. Por mais penetrante que essa análise possa parecer, pode-se levantar aqui a questão de saber se o contraste entre o significativo e a falta de sentido, contraste sobre o qual se diz que o sentimento do cômico repousa, também contribui para a definição do conceito de xiste na medida em que este difira do conceito de cômico. O fator de desconcerto e esclarecimento eleva-nos também a aprofundar o problema da relação entre o xiste e o cômico. Kant fala-nos que o cômico em geral tem a notável característica de ser capaz de enganar-nos apenas por um instante. Eymans, 1896, explica como é que o efeito de um xiste se manifesta, o desconcerto sendo sucedido pelo esclarecimento. Ilustra sua teoria através de um brilhante xiste de Heine, que faz um de seus personagens, Irsch-Sintin, o pobre agente de loteria, vangloriar-se de que o grande barão Rothschild o tenha tratado bem como a um seu igual, e bastante familiarmente. Aqui a palavra veículo desse xiste parece, a princípio, estar erradamente construída, ser algo ininteligível, incompreensível, enigmático. Em decorrência, desconcerta. O efeito cômico é produzido pela solução desse desconcerto através da compreensão da palavra. Leibs, 1898, acrescenta que o primeiro estágio do esclarecimento,
que a palavra desconcertante signifique isto ou aquilo, é seguido de um segundo estágio, no qual percebemos que a palavra sem sentido que nos havia confundido, nos mostra então o sentido verdadeiro. É apenas esse segundo esclarecimento, essa descoberta de que uma palavra sem sentido, conforme o uso linguístico normal, é a responsável por todo o processo, essa solução do problema no nada, é apenas esse segundo esclarecimento que produz o efeito cômico. Se alguma dessas duas concepções nos parece lançar um pouco mais de luz sobre a questão, a discussão do desconcerto e esclarecimento leva-nos para mais perto de uma descoberta particular. Pois se o efeito cômico do infamiliarmente Indihine depende da interpretação dessa palavra aparentemente sem sentido, o xiste deve, sem dúvida, ser atribuído à formação da palavra e às características da palavra assim formada. Uma outra peculiaridade dos xistes, pouco ou nada relacionada com o que até aqui já consideramos, é reconhecida por todas as autoridades sobre o assunto. A imbrevidade é o corpo e a alma do xiste, sua própria essência, diz Jean Paul, 1804, modificando simplesmente o que o velho tagarela Polonius diz no Hamlet, de Shakespeare. Terefore, since brevit is de soul of vit. Endite Diosnes de limbs enjoutvad florischer. E will be brief. Nessa conexão, a abordagem por Lips, 1898, da brevidade dos xistes é significativa. Um xiste diz o que tem a dizer, nem sempre em poucas palavras, mas sempre em palavras poucas demais, isto é, em palavras que são insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos usuais de pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer tudo o que se tem a dizer nada dizendo. Já sabemos, pela conexão dos xistes com a caricatura, que eles devem apresentar alguma coisa ocultada ou escondida em Fischer, 1889. Uma vez mais enfatizo esse determinante, porque ele tem também mais a ver com a natureza dos xistes do que com a parte cômica destes. Estou bem alerta para o fato de que os fragmentários segmentos extraídos dos trabalhos desses escritores sobre os xistes não lhes podem fazer justiça. Devido às dificuldades ante uma exposição inequivocamente correta de cursos de pensamento tão complicados e sutis, não posso poupar aos investigadores curiosos a tarefa de obter das fontes originais a informação que desejarem. Não estou, entretanto, certo de que possam ficar inteiramente satisfeitos. Os critérios e as características dos xistes apresentados por esses autores, e acima coligidos, a atividade, a relação com o conteúdo de nossos pensamentos, a característica do juízo lúdico, a conjugação de coisas dissimilares, as ideias contrastantes, o insentido no nonsense, a sucessão de desconcerto e esclarecimento, a revelação do que estava escondido, e a peculiar brevidade de xiste, tudo isso, é verdade, parece-nos à primeira vista tão estritamente adequado e tão facilmente confirmável pelos exemplos, que não podemos correr qualquer risco de subestimar tais concepções. Mas elas são disjecta membra que gostaríamos de ver combinados em um todo orgânico. Uma vez que todos sejam expressos, não contribuem para nosso conhecimento dos xistes mais que um conjunto de anedotas para a descrição da personalidade de alguém cuja biografia temos o direito de solicitar. Não penetramos absolutamente nas conexões presumivelmente existentes entre os determinantes separados, o que teria, por exemplo, a brevidade do xiste a ver com sua característica de ser um juízo lúdico. Necessitamos que, além disso, nos digam se um xiste deve satisfazer a todos esses determinantes para que seja propriamente um xiste, ou se precisa satisfazer apenas alguns, nesse caso sendo necessário especificar quais podem ser substituídos por outros e quais são indispensáveis. Desejaríamos também agrupar e classificar os xistes de acordo com suas características consideradas essenciais. A classificação que encontramos na literatura descansa, por um lado, nos recursos técnicos empregados, trocadilhos ou jogos de palavras, e, por outro lado, no uso que se faz deles no discurso, exempli gratia xistes usados com o objetivo de caricatura, de caracterização, ou de afronta. Não devemos, pois, achar dificuldades em indicar os objetivos de qualquer nova tentativa de lançar luz sobre os xistes. Para poder contar com algum êxito, teremos, ou que abordar o trabalho a partir de novos ângulos, ou esforçar-nos por penetrá-lo ainda mais através de aumentada atenção e aprofundado interesse. Podemos pelo menos decidir que não fracassaremos quanto ao último aspecto.
É impressionante que as autoridades se deem por satisfeitas com os propósitos de suas investigações, considerando um número tão pequeno de xistes reconhecidos como tais, utilizando além do mais os mesmos exemplos analisados por seus predecessores. Não devemos esquivar-nos ao dever de analisar os mesmos casos que já serviram às clássicas investigações sobre os xistes. Mas temos, além disso, a intenção de voltar-nos sobre novo material, visando a uma fundamentação mais ampla para nossas conclusões. É, pois, natural que escolhamos como assunto de nossa investigação exemplos de xistes que nos tenham impressionado mais no curso de nossas vidas e que nos tenham feito rir mais intensamente. Valerá tanto trabalho o tema dos xistes? Pode haver, creio eu, dúvida quanto a isso. Deixando de lado os motivos pessoais que me fazem desejar conseguir uma penetração dos problemas dos xistes, os quais virão à luz no curso destes estudos, posso apelar para o fato de que há íntima conexão entre todos os eventos mentais, fato este que garante que uma descoberta psicológica, mesmo em campo remoto, repercutirá imprescindivelmente em outros campos. Podemos ter também em mente o encanto peculiar e fascinador exercido pelos xistes em nossa sociedade. Um novo xiste age quase como um acontecimento de interesse universal, que passa de uma outra pessoa como se for a notícia da vitória mais recente. Mesmo homens eminentes que acreditam valer a pena contar a história de suas origens, das cidades e países que visitaram, das pessoas importantes com quem conviveram, não se envergonham de inserir em suas autobiografias o relato de algum excelente xiste que acaso ouviram. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.